Sejam bem-vindos novamente. Vamos agora fazer uma viagem até Trás-os-Montes com as associações de futebol de Vila Real e de Bragança. E eu chamava aqui ao palco o Presidente da Associação de Futebol de Vila Real, António Marques Silva, que se sentasse aqui ao meu lado direito, e o Presidente da Associação de Futebol de Bragança, António Ramos, que ocupasse ali aquela... E convidava também o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, para um momento para o... Sejam bem-vindos. Quando propusemos este desafio a cada um dos sócios ordinários, quer Vila Real, quer Bragança, manifestaram logo vontade de fazer um painel em conjunto e de falar aqui um pouco dos desafios do futebol transmontano, com a Associação de Futebol de Bragança e de Vila Real. Antes de irmos à realidade de cada uma das associações, perguntava aqui ao lado direito ao Presidente de Vila Real que retrato é que faz atualmente do futebol em Trás-os-Montes. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite da Federação Portuguesa de Futebol para este momento, valorizando aquilo que é a atividade das associações de futebol, que representam a base de 97% da prática desportiva em Portugal. E, portanto, é mais um momento agradecer ao Presidente da Federação esta iniciativa, uma festa, uma partilha de princípios, valores e de dinâmicas muito divergentes ao longo do país e muito diferentes ao longo do país, mas acima de tudo que se valorize. Este é um momento de valorização, mas que acho que todos juntos podemos caminhar para ainda uma maior valorização daquilo que é a atividade base e de sustentação e de criação da Federação Portuguesa de Futebol. Muito bem, o diagnóstico da Associação de Futebol Vila Real gostaríamos que fosse naturalmente outro em termos de expressão a nível nacional. Contudo, aquilo que podemos refletir, e falo apenas por aquilo que tem sido a intervenção da minha equipa, dos meus colaboradores, da minha direção e toda a gente que está comigo ao longo destes 10 anos, tem sido um manancial de crescimento a todos os níveis, crescimento em número de clubes, crescimento em número de atletas. Claro que, olhando para a nossa expressão, ter um Chaves na segunda Liga, um Chaves B e o Vila Real no Campeonato de Portugal, e termos mais 4 clubes de futsal em termos de expressão nacional. Subiu o Valpassos. Exatamente, para a segunda divisão. É pouco, mas para aquilo que era o espectro há 10 anos atrás, estamos numa senda de crescimento e, obviamente, queremos marcar a nossa identidade cada vez mais no panorama nacional, sendo que o nosso investimento e as nossas forças, as nossas sinergias se têm baseado fundamentalmente nos clubes que não estão no espectro nacional, mas que fazem todo um trabalho de desenvolvimento e de recrutamento de atletas para que estes clubes mais representativos possam beber um pouco daquilo que é o trabalho que eles desenvolvem. Presidente António Ramos, antigo jogador do Chaves, de Régua e do Torre Moncorvo, para quem não sabe. Jogava em que posição já agora? Era perneta. Não, eu jogava em todo o campo, eu era polivalente. Era polivalente, um bocado comum. Até futsal era capaz de jogar se me convocasse. Jogava a Universal. Também questionava, olhando aqui para os números da Associação de Futebol de Bragança, registrou aqui um aumento no número de praticantes em relação à última temporada. Quais são as principais dificuldades que têm enfrentado e também quais são os maiores desafios de conseguir fazer evoluir o futebol no distrito com as complexidades como tem Bragança? Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado pela Federação Portuguesa de Futebol, dar esta oportunidade às associações digitais para se pronunciarem, daquilo que é a nossa atividade, densa atividade, desde há pouco tempo para cá. Realçar aqui 2 ou 3 situações. Não vou focar naquilo que é a realidade de Bragança, que não nos interessa para aqui, interessa-nos o que é a realidade nacional, não é? Desde há muito tempo, já há mais de 2 décadas estou ligado
e em proximidade com aquilo que é a dinâmica da Federação Portuguesa de Futebol, sentimos que, e sinto que nos últimos 10 anos, estou quase há 11 anos como Presidente da Associação de Futebol de Bragança, tem havido uma evolução tremenda em relação àquilo que é o desenvolvimento até interno das associações distritais. E focando-nos nesse ponto, há uma visão que tem que ser implementada de desenvolvimento efetivo na base de sustentação que é nas associações distritais. E nesse sentido, acho que dá muito tempo para cá, com a nomeação para o cargo de Diretor Técnico Nacional do meu amigo Oscar Tojo, tem havido uma visão diferente daquilo que tem que ser implementado nas associações distritais. E nesse sentido, não só, já tem vindo a haver na área do futsal um exemplo flagrante disso, pela dimensão que têm tido e pelos resultados que têm tido, mas em termos de associações distritais, eu vou-me cingir àquilo que deve ser a realidade do desenvolvimento nacional enquanto prioridade da Federação Portuguesa de Futebol, que é a construção das academias. Neste caso, há um documento que foi elaborado pelo Diretor Técnico Nacional e apresentado nos gabinetes técnicos das associações, que efetivamente é um documento de referência, que deve ser um documento de referência para todas as associações e para toda a dinâmica que a Federação deve implementar nas associações de futebol. Mas, por outro lado, temos alguma dificuldade na execução desse mesmo documento que foi apresentado. E, nesse sentido, a primordial questão e o cerne da questão é a construção das academias em todas as associações. Porquê? Porque nós, se nos reportarmos aquilo que é os resultados que temos tido a nível nacional, fomos campeões da Europa Sub-17, fomos campeões da Europa de Futsal Sub-19, fomos campeões do mundo, campeões da Europa de Séniores da Seleção A, ganhamos a Liga das Nações, etc, etc. Temos tido alguns resultados. Nos Sub-17 e Sub-19 no futebol, ou estamos no primeiro no ranking europeu, ou estamos no primeiro, ou estamos em segundo, o que faz com que nós sigamos logo para o play-off final do torneio de apuramento para os ditos campeonatos da Europa. O que é certo é que demonstra que há trabalho. Não podemos dizer que a Federação Portuguesa de Futebol e a dinâmica das associações não têm tido algum impacto nos resultados que a gente tem tido. Agora, podemos melhorar, podemos estar à frente, podemos estar na vanguarda. E para estarmos na vanguarda, e em função daquilo que foi apresentado aos gabinetes técnicos das associações, o cerne da questão é a construção das academias em cada região. E depois, adotando isso, ou alargando isso, a reformulação de um ou outro quadro competitivo, para que nós também consigamos acompanhar aquilo que é a evolução das associações com maior dimensão em relação àquilo que são as associações de menor dimensão. Se quisermos, podemos ir por essa via, por esse caminho, e tentarei explicar mais minuciosamente aquilo que é mais importante que nós possamos implementar para que nós, no cômputo geral, consigamos desenvolver. Passava aqui a bola também para o antigo jogador do Sporting Clube de Lamego. Partilha desta visão que o investimento nas academias ou pode ser a base de todo o trabalho das associações e depois por aí fora para o sucesso do futebol português? Sem dúvida alguma, eu diria que esse será um desígnio nacional. Portugal tem feito muito, com muito pouco. Eu aproveito até a presença ali do senhor diretor Júlio Vieira, que está a acompanhar a certificação, e eu acho que um dos estudos interessantes que nós poderíamos fazer a nível nacional é perceber quantos clubes na formação têm as condições mínimas básicas para desenvolver o seu trabalho de forma a potenciar aquilo que nós temos em Portugal. Muito provavelmente, a maior parte dos clubes hoje trabalha, e nós sabemos que trabalham em meio campo, um quarto de campo, muitas vezes para competir a nível nacional com desigualdades terríveis. Portanto, o desígnio nacional, na minha modesta opinião, que terá que partir de uma negociação entre o Poder Central, as câmaras municipais, que são extremamente importantes naquilo que é o desenvolvimento do futebol por todo o país, e os clubes, no sentido e as associações, obviamente, no sentido de potenciarmos e melhorarmos aquilo que são ou que têm sido as dificuldades em termos infraestruturais.
Hoje a Federação Portuguesa de Futebol, e estamos aqui num espaço lindíssimo, com as melhores condições, é uma instituição de referência. E as associações necessariamente terão que ser também instituições de referência para que os clubes, os municípios e todos aqueles que estão envolvidos no fenómeno desportivo possam ter condições de referência para podermos continuar a estar na mais alto patamar do desporto nacional e mundial. Futsal está na vanguarda, estamos com grandes resultados, o futebol incluído, mas esquecemos que nós não temos tanto potencial assim que possamos desperdiçar por falta de organização, de infraestruturas desportivas e que elas possam efetivamente ser o elo catalisador por todo o país, porque recordo que hoje está muito em voga aquilo que é o desenvolvimento do futebol feminino. Se até há uns anos atrás os rapazes tinham alguma dificuldade em poder desenvolver as suas competências, com o crescimento do número de atletas, mantendo as mesmas infraestruturas, logicamente que isto vai asfixiar tudo aquilo que é a utilização desses espaços esportivos. Portanto, aqui lanço o desafio à Federação Portuguesa de Futebol, juntamente com o Poder Central, que este problema, que é um problema que todos nós vamos vivenciando, quando vamos até nas sessões de certificação e vamos percebendo aquilo que é a realidade dos clubes, que isto seja um desígnio nacional, no sentido de Portugal se manter, porque temos, logicamente, muito talento por todo lado. No distrito de Vila Real, dada a dispersão e a localização daquilo que são os nossos meninos e as nossas meninas, ainda encontramos rapazes e raparigas que têm dificuldade em se deslocar para o clube central, meninas que têm dificuldade em se deslocar para o clube do centro, precisamente porque, por um lado, há dificuldades em termos de infraestruturas e, por outro lado, há dificuldade em termos do distanciamento. Dizer-vos ainda que vivemos numa sociedade que é muito mais exigente do que aquilo que as nossas gerações, quando praticavam futebol, nós sujeitávamos a tudo. Hoje os rapazes e as raparigas não se sujeitam àquilo que são as condições de trabalho. E, portanto, eu julgo que esse será o grande desafio de futuro, não só em Vila Real e Bragança, mas naturalmente será o desafio de futuro a nível nacional. Uma pergunta para os dois. Está a ser mais difícil descobrir outro Pedro Gonçalves ou outro Arnaldo Pereira? Com certeza que é muito mais difícil hoje, até porque os clubes de grande dimensão fazem prospecção desde ter a idade. Contudo, eu relembro que tivemos o Pizzi e o Pedro Pauleta, que não passaram pelos cribos das seleções jovens e foram internacionais A. Isto significa que em regiões de baixa dimensão demográfica e baixa população, não significa que possamos ter uma menina ou um rapaz que amanhã seja um internacional A de grande relevância para todos e que efetivamente as nossas seleções possam beber desse trabalho que os clubes fazem. Presidente António Ramos, a mesma pergunta. Essa pergunta já respondeu o António Silva, preciso falar sobre outras coisas. Então, força. Entretanto, vamos reforçar. Já viram que nós dois estamos sempre em sintonia. Já nos conhecemos há mais de 30 anos, estudámos na mesma universidade, demos aulas na mesma escola, ainda bem que só foi um ano ou dois, senão desaprendia. Trabalhámos juntos na Associação Futebol de Vila Real e temos tido este contacto regular de amizade de longa data. Entretanto, ele falou de uma forma mais ampla, mais generalista em relação àquilo que é o nosso pensamento, mas agora vamos incidir aquilo que é mais importante, que é a construção das academias. O que é isto, a construção das academias? Voltando à premissa inicial, que é a certificação, um trabalho excelente está feito pelo Júlio Vieira, está inerente àquilo que é a nossa atividade e organização e orgânica interna. Organiza melhor os clubes, organiza melhor as associações, organiza melhor o futebol nacional. O que é a construção das academias? Financiamento, contratos-programa, implementação dos contratos-programa, financiamento em função e discriminação positiva que deveria haver ou minuciosamente estudada para territórios de baixa densidade populacional em detrimento de territórios de grande densidade populacional. Ou seja, o cerne da questão é construção imediata
das academias. Porquê é que eu falo assim? Em 2015, no programa executivo que era realizado pelo Dr. Fernando Gomes, em Guimarães, nós dois apresentámos como eu tinha sido coordenador técnico distrital durante alguns anos, como conhecia o terreno e as dificuldades que nós tínhamos de implementação de uma série de atividades das associações, não havia os apoios que havia hoje, mas já naquele tempo havia essa necessidade. Porquê? Porque nós, associações, andamos constantemente a mendigar espaços para nós utilizarmos esses espaços e já começamos a pagar esses espaços que nós andamos a mendigar. Qual é a relação com os municípios que têm? Pois é, isso tudo. A relação deveria ser maior, implementada e incitada pela Federação Portuguesa Fora, até pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo Governo Nacional, mas o que é certo aqui é que temos tido grandes dificuldades. Vamos supor, eu falei aqui com o nosso diretor técnico nacional e disse assim, no documento que apresentou aos gabinetes técnicos, são X treinos para o centro de treino feminino, são X treinos de escalão A, são X treinos para o escalão feminino, escalão B, e depois se incluímos aqui o futsal, se incluímos aqui a arbitragem, se incluímos aqui as ações de formação que a gente faz, se incluímos aqui os cursos de treinadores que nós temos, etc, etc, não é? É uma dinâmica muito parecida a um clube com alguma dimensão, não é? É evidente que esse investimento tem sido suportado pela Federação Portuguesa de Futebol, mas, como eu digo, nós temos e devemos andar na vanguarda do futebol mundial. E nós, com os resultados que apresentamos, efetivamente estamos na vanguarda no futebol europeu e mundial, mas falta um projeto nacional. Falta um projeto nacional dessa envergadura. E então, eu incido nessa questão da construção das academias. É evidente, proporcional à dimensão de cada associação, não é? É evidente que a Academia da Ação Futebol de Aveiro, ou do Porto, ou de Lisboa, não tem que ter a mesma dimensão da construção da Academia da Ação Futebol de Bragança. Mas o que é certo é que tem que haver um princípio comum que ligue a todas as associações. Esse princípio comum parte da base do diretor técnico nacional, com a proximidade que tem com as associações, porque a dinâmica toda que é feita nas associações é do diretor técnico nacional para o nosso coordenador técnico distrital, e então daí é que emana toda esta atividade que a gente faz das associações. Reforço a ideia que se eventualmente estiverem interessados que explique mais minuciosamente qual é a dinâmica que nós temos dentro da nossa associação para se fazer, no cômputo geral, a dinâmica que tem nas associações todas. Pronto, isto deve fazer com que a Federação Portuguesa de Futebol pense e medite que, efetivamente, tem que haver a implementação disto que a gente está aqui a referir. Faz de facto falta essa estratégia nacional, Presidente, que olhe para o futebol se calhar mais como um investimento e não depois apenas para recolher os resultados. Sem dúvida alguma, acho que o caminho que estamos a trilhar, e pegando um pouco naquilo que é o programa apresentado, ou o projeto apresentado pelo Coordenador Técnico Nacional, eu reforçaria que nós, associações, neste momento, estamos todos ansiosos para perceber ou entender quando é que o programa eleitoral que foi vertido e que foi aprovado e apresentado pela candidatura desta direção começa a ser implementado. Não há nenhum plano estratégico das associações para desenvolver o futebol e futsal e futebol praia a nível nacional, sem o contributo e sem o reforço da Federação Portuguesa de Futebol. Atrevo-me a dizer que haverá 3 ou 4 associações no país que consigam ter essa autonomia, quer financeira, quer em termos de recursos humanos, mas todas as outras estão excessivamente dependentes daquilo que é o projeto esportivo, digamos assim, da Federação Portuguesa de Futebol. Claro que o futuro seria muito mais engrandecedor para todos nós se qualquer uma das associações criasse sistemas de autossustentabilidade e que não estivessem diretamente dependentes daquilo que é o programa da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, o nosso governo, se quiserem, é a Federação Portuguesa de Futebol, nós somos os braços executantes e sem a implementação desse programa no imediato, e portanto aguardamos, e volto a repetir, aguardamos ansiosamente aquilo que é a implementação do programa e a partir daí nós podemos, cada uma das associações,
em função daquilo que são as diretrizes da Federação, poder também ter o seu próprio programa, cumprindo, obviamente, aquilo que são os objetivos propostos pela Federação Portuguesa de Futebol. Fica a mensagem, acabou o tempo, agradeço. Quero falar só um bocado sem pergunta. Posso falar um bocadinho sem pergunta? Dou-lhe 1 minuto. Está a passar. Para finalizar, e é importante isto, responsabilizo todos os nossos colegas, porque em plenário nós devemos decidir uma série de itens de funcionamento e de aplicação para que nós possamos apresentar à Federação Portuguesa de Futebol aquilo que nós queremos também. Não podemos olhar para o nosso umbigo, não podemos ter pensamentos umbilicais, temos de ter um pensamento amplo de desenvolvimento efetivo nacional e responsabilizo toda a gente que pertence ao plenário, que neste caso são as associações de futebol, e que essa decisão que nós tenhamos seja também para ajudar à implementação daquilo que a Federação quer apresentar. Ok? É só isso. Obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer uma pausa neste palco, regressaremos depois com a Associação de Futebol do Algarve.